Pessoal, hoje mais um episódio para o podcast Todos Nós. E a minha convidada é muito especial. É a minha filha Gabriele, conhecida no Instagram. Ela tem um Instagram que vocês acessam bastante, que é Gabi Instaberto. Quem não acessa, pode acessar. E ela hoje vai conversar comigo sobre envelhecimento. A Gabi, ela é formada em Relações Internacionais e antropóloga, e atualmente é professora na Faculdade de Educação de Harvard, Faculdade de Educação de Harvard. A Gabi tem um livro sobre imigração, foi a tese dela de doutorado, e ela hoje vai conversar, nós vamos bater um papo aqui, né, sobre envelhecimento. Tudo bem, mãe? Tudo você? Tudo bom. Gente, hoje eu vou ter uma convidada especial, Gabi Instaberto. Né, Gabi? Eu preciso mudar esse nome, mas ainda não consegui. Então, e ela topou participar do meu podcast Todos Nós. A gente vai falar, embora ela seja muito jovem, esteja um pouco distante do envelhecimento desse nosso aqui, mas está no envelhecimento aí do dia a dia. Nós vamos tratar um pouquinho sobre esse tema e sobre outros aqui, tá bom, filha? Tudo bem? Vamos lá, mãe. Então, tá bom. Bom, primeiro queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi o seu percurso para você estar aí onde você está, nos Estados Unidos, né? O tempo que você está aí, como é que foi essa escolha de fazer o que você faz. Contar um pouquinho para a gente, assim, da sua biografia. Assim, me fala a partir de quando? Não, quando você decidiu, não é, ir para os Estados Unidos? Sim. Como foi essa decisão? Como é que você decidiu a área que você ia trabalhar e aonde você chegou agora? Sim, eu acho que eu faço metade piada, mas metade verdade, que eu acho que realmente quando eu era adolescente mesmo, 15, 16 anos, eu lembro de eu pensar muito em morar em outro lugar e fazer alguma coisa relacionada a questões internacionais e eu pensava muito em trabalhar na ONU um dia. Então eu tinha esses pensamentos assim. Aí acho que quando eu fiz intercâmbio no Canadá e eu fiquei lá um ano, eu acho que me deu uma segurança maior, assim, de pensar, eu acho que eu quero, assim, explorar, eu acho que eu quero ver outras partes do mundo, eu acho que me interessa entender outras culturas. E aí eu lembro disso, mas eu acho que eu só penso nisso depois de estar mais velha, não na hora, né? Mas, e aí depois eu fiz Relações Internacionais, né? E pensando de novo nisso, nessa questão da diplomacia, talvez ser diplomata, né? Tentar Itamaraty, pensando em várias dessas questões, mas aí quando eu comecei no final da faculdade de Relações Internacionais, eu trabalhei lá na GV, né, como assistente de pesquisa num centro de estudos, e o meu chefe na época lá, o Mário, tinha feito esse mestrado na Colômbia, né, em Relações Internacionais, e para mim foi um momento assim bem importante de pensar. Eu tenho várias ideias, tem várias coisas que eu quero explorar, que eu quero entender como, né, o que quer dizer, como a gente melhora a pobreza do ponto de vista mundial, o que quer dizer quando as pessoas imigram, deslocamento dentro do país, né, o que quer dizer você trabalhar e se sacrificar para poder, enfim, para sua família ter um futuro melhor. Então, assim, eu comecei a pensar em várias dessas questões do ponto de vista econômico, político, social, e aí o Mário falou, olha, eu fiz esse mestrado, né, na Colômbia, e eu estava pensando já em fazer um mestrado que tivesse a ver com políticas públicas, que eu pudesse entender assim, como que seria o meu papel, né, nessa área. E aí eu prestei os mestrados, né, prestei vários, acabei escolhendo ir para Nova York, lá para a Colômbia, fiz o mestrado lá de 2 anos, e aí de novo eu senti que nesse mestrado de 2 anos eu pensei, eu acho que a maneira que a gente está pensando em fazer a diferença, né, no mestrado, o jeito que eu estava aprendendo, que é um jeito maravilhoso para muita gente, mas era um jeito mais rápido, né? Então, assim, os meus projetos eram, eu pegava um país, estudava ele por algumas semanas, e aí no final eu tinha que fazer recomendações, né, sobre que tipo de políticas o país devia fazer, ou o Ministério das Relações Internacionais em outro país, como eu fui para as Ilhas Maurício e tal. E aí eu também fiquei pensando, eu sinto que é muito rápido isso. Para mim, eu estava querendo eu estava querendo um espaço que eu pudesse estudar as coisas com mais calma.
E eu acho que no final, acho que foi isso que acabou me motivando em vários momentos da minha vida, que eu acho que eu queria algo que o ritmo fosse mais calmo e mais profundo. E aí eu Sim. acabei prestando o doutorado, né? Nisso em antropologia e educação. E no doutorado, a minha sensação era essa, assim, a maioria das pessoas acabava com uma posição de professor universitário, só que eu não sabia que era exatamente isso que eu ia querer, mas eu comecei a dar aula desde o começo, que era era um requerimento, né? E eu gostei Sim. muito dessa interação com os alunos, eu aprendia mais do que eu ensinava, eu sentia. Então, essa carreira para mim acabou acontecendo dessas maneiras, assim, de ser professora e pesquisadora. Uhum. E hoje você trabalha na Faculdade de Educação, Sim, né? E sim. lá você também orienta teses de doutorado, de mestrado. E como é que tem sido? Você continua trabalhando com o tema da imigração junto com os alunos? Sim, então agora eu estou na faculdade de educação, né, da Universidade de Harvard. Antes eu estava no Boston College, aqui em Massachusetts, e sempre nas faculdades de educação. Então eu tenho alunos da graduação, da pós, do mestrado e do doutorado, e alguns de pós-doutorado, né, também. E as aulas que eu dou têm a ver com imigração e educação, né, que é o meu tema de pesquisa, e também com métodos de pesquisa, métodos qualitativos de pesquisa, que eu acabo fazendo, que eu acho que no Brasil é parecido com a iniciação científica. Eu imagino que seja algo assim, de meio que quando os alunos começam a pensar como que eu vou fazer o design da minha pesquisa, o que eu preciso pensar no local, no quem vai participar, se eu vou fazer entrevista, se eu vou fazer grupo focal, se eu vou fazer observação, que perguntas de pesquisa, né, que eu tenho. Então, eu faço eu tenho orientandos, né, no mestrado e no doutorado, e também alguns de tese da graduação, né, que acho que seria... O que a gente escreve mesmo na graduação? Não é uma tese, é uma... Eu fiz na minha. Uma dissertação, né? Acho que é. Não, monografia? Pode Uma ser? monografia, Isso, desculpa, foi o monografia. que eu fiz, Então, vários desses. E aí eu continuo Mestrado é que é a trabalhando, dissertação. que é a dissertação. E aqui a gente inverte, a dissertação é no doutorado e a tese é no mestrado, que é invertido. Mas, então, e aí eu continuo orientando, né? Os meus alunos eles focam, né, nessas questões de mobilidade, migração, deslocamento, rupturas, o que acontece quando você muda de um país para o outro, mas o meu foco é específico na escolarização das crianças, né? O que acontece na escola da criança imigrante, refugiada, o que acontece com os pais, como eles participam, qual que é a performance, né, acadêmica dessas crianças, como elas adquirem a nova língua. Então, são nesses campos que eu faço orientação. E, filha, me diga uma coisa, você considera que esse tema da passagem do tempo, agora eu vou entrar no tema específico, né? Você considera que esse tema da passagem do tempo é um tema que faz parte da sua vida? Com certeza. Com certeza, eu acho que do ponto de vista de pesquisa, né, essa questão do tempo é muito forte, porque eu vejo como as minhas pesquisas são todas longitudinais, né, então eu estou com o mesmo grupo de famílias por anos, então eu vejo crianças nascerem, né, eu vejo graduações, eu vejo esses marcos mais, né, aí importantes, esses rituais aí da passagem do tempo com outras famílias, mas eu acho que também, para mim, os outros dois campos, eu diria que um é de ser professora, né, porque a minha piada é que eu vou ficando mais velha, mas meus alunos entram com a mesma idade, então a primeira vez que eu dei aula eu tinha 25 anos, né, então agora eu tenho 39. Então, os meus alunos continuam entrando com 18 anos, 19 anos, que é quando eles entram na graduação. Eles continuam entrando, mas eu vou ficando mais distante. E uns anos atrás, eu até tinha pensado nisso. Eu falei, nossa, eu estou numa sala de aula que todo mundo nasceu depois do 11 de setembro. Né? Então, assim, que eu era adolescente, né? Que eu lembro daquele marco e tal. E aqui, o pessoal que está na minha frente, que eu estou dando aula, não tem, né, não tem aquela vivência. Ou se eu faço uma piada sobre, lembra na escola quando a professora entrava com o VHS, né, para passar um filminho?
Ninguém sabe o que é o VHS. Então, assim, tem umas coisas que você vai sentindo mesmo assim na pele, na vivência, que você está fazendo parte de outra era, né? E aí eu acho que o terceiro ponto é como mãe, né? Que você vai vendo o crescimento dos seus filhos e todo aniversário também é o seu aniversário, né? Como pai ou como mãe. Então você se gradua mais um ano, fala, nossa, o ano passa de outra maneira, que é muito diferente, eu acho, de quando, pelo menos a minha ideia do tempo entre ser pequena até uns 23, 25 anos, e depois disso sentir a questão do tempo muito mais forte. Uhum. E você sente essa questão do tempo forte também acompanhando, mesmo que seja de longe, né? Embora hoje esse termo longe é muito relativo, porque a gente está aqui conversando, quase como se estivesse aqui pessoalmente, né, conversando. Mas o que você acha de acompanhar essa questão também, né, do envelhecimento dos seus pais, dos seus sogros, né? Como é que você sente isso na passagem do tempo também? Porque tem a passagem do tempo dos seus filhos, que é uma passagem do tempo para você como profissional, que cada vez vai ficar mais distante, né, a sua idade dos seus alunos, e a questão com seus pais, né? Como é que seus pais, seus sogros, como é que você vê essa passagem do tempo? Como é que você vê de longe isso? Eu acho que é interessante porque eu penso que quando os meninos, né, quando os meus filhos fazem aniversário, eu também penso nessa parte intergeracional, né? Então, assim, também penso de quando você foi avó 10 anos atrás, né? Então, assim, tudo se gradua junto. Então, para mim, quase que eu enxergo como um bloco de tempo que se move junto. E não, é interessante para mim ver isso, assim. Eu acho que até quanto mais o tempo passa, apesar da gente continuar com a mesma diferença de idade, para mim me aproxima, né? Ao invés do que era talvez uma década atrás, né? Daquele momento, mas eu sinto que é muito mais assim, vou fazer 40 anos e eu tô mais próxima, né, da sua vivência, do que você, do seu dia a dia, do seu trabalho, de como você passa, do que 20 anos atrás, né, assim. Então eu vejo muito esse bloco de tempo. Eu acho que a outra coisa que é interessante ver é que eu acho que tanto você quanto o papai, vocês acabam furando um pouco com esse exemplo de meus pais estão envelhecendo, porque vocês são ultra ativos, vocês fazem tudo, vocês têm a própria vida de vocês, vocês viajam, vocês, enfim, saem para jantar, vocês fazem coisas que às vezes até acho, nossa, eles fazem muito mais do que eu faço. Faz mais ginástica, faz mais exercício, cuida mais da saúde, come melhor, sabe? Então eu falo, nossa, eu acho que de repente, né, eu chego lá. Mas eu acho que é mais uma questão, ao passar do tempo, a minha questão que eu fico pensando é o quão estando longe viabiliza ou é um impedimento para viagens mais longas e passar mais tempo, porque vai ficando mais cansativo, né? No nosso corpo, na nossa mente, em tudo isso. Então, eu acho que pensar quando a gente se mudou para cá, para os Estados Unidos, quanto era mais fácil para todos nós, né? Pegar e viajar e ficar 4 dias e voltar. E hoje em dia, eu acho que é mais difícil isso. É mais difícil, talvez até pelo que todos nós passamos com Covid, né? E tudo isso, mas eu acho que tem uma fragilidade maior em se deslocar e ir para um lugar, ou pensar o que pode acontecer, será que alguém vai ficar doente, daí não dá para voltar, daí tem que fazer isso, daí a gente consegue cuidar, ou quão rápido eu chegaria, né, no Brasil ou na Califórnia, se alguma coisa acontece. Essas são as coisas que você começa a pensar mais, né, assim, com essa questão física do envelhecimento, mas para mim a questão mental de vocês, assim, e no caso de vocês até a questão física também com isso, eu vejo muito como esse bloco que se desloca junto, é como se a gente estivesse caminhando junto, mas cada um entrando num outro capítulo. Em ciclos diferentes, né? Com certeza. Gabi, quando você tinha 15 ou 16, se não me engano, acho que era 15, você morou um tempo no Canadá, né? Morou 1 ano lá no Canadá. E você morou naquela época com uma senhora, né? Sim. A Laila, que ela tinha quantos anos mesmo? Ela tinha 79. 79 anos, né? E ela tinha acabado de perder o marido, e eu me lembro que ela era uma mulher muito ativa, né? E morava sozinha, enfim, você morou com ela. Como é que foi para você essa experiência intergeracional naquela época,
né, de você conviver com uma pessoa tão mais velha, né, que eu acho que você nunca tinha convivido, nem com seus avós você tinha essa experiência, porque todos os seus avós moravam longe, então você não teve essa experiência de dia a dia com avós, né? Como é que foi para você aquela época? Porque eu acho que essa é uma experiência muito interessante, porque a impressão que eu tenho é que cada vez mais essa questão do envelhecimento, ela precisa ser levada para os jovens cada vez mais, né? Porque todo mundo uma hora vai envelhecer se tudo der certo, né? Então, acho interessante ouvir como é que foi essa experiência que você teve com uma pessoa tão mais velha, vivendo dia e noite com essa pessoa, né? Tendo uma rotina com ela, e de outra cultura, de outra língua. Como é que foi isso para você? É super interessante isso, porque eu acho que naquela época de fazer intercâmbio, muitas das minhas amigas também foram, né? Todo mundo, assim, todo mundo foi. Eu lembro de quando a agência que meio que conectava a gente, né, com as famílias, e a gente tinha que preparar um álbum de fotos, escrever um pouco sobre a gente, e eles mandavam para várias famílias, e era meio a família que vai escolher você, né, o que dá aquele encontro. E eu lembro de todo mundo falar, nossa, de fazer pedidos tipo, eu quero um pai, uma mãe, 2 irmãos ou 2 irmãs, né? Todo mundo querendo uma cópia exata do que era na própria casa, porque a ideia era que isso que era o que ia ser mais fácil ou melhor, né? Uhum. Então todo mundo assim, nossa, eu quero muito, tomara que eu tenha uma irmã lá, ou alguém da minha idade, porque eu vou para a escola junto. E eu lembro de eu não pensar assim muito nisso, sinceramente. Eu não sei porquê, se eu estava distraída, pensando, nossa, eu vou viajar, eu não sei, mas eu não pensei muito nisso. E eu lembro que quando chegou, você vai estar com essa senhora, eu não me lembro em nenhum momento de eu pensar, como eu vou fazer isso? Não dá para eu ir. Eu não tenho essa memória. Talvez eu tenha falado alguma coisa, mas eu não tenho essa memória. E eu não sei por que muito eu não tenho essa memória, mas eu não tenho nenhuma memória de achar que seria algo complicado, ou até de pensar na questão da saúde dela, né? Tipo, Sim. se só tô eu lá, uma pessoa, era uma adolescente de 16 anos, e alguma coisa acontece com ela e eu tô lá, qual que é o meu papel, né, em ajudá-la, eu nem passava pela minha cabeça, né, que alguma coisa assim aconteceria. E ela também tinha uma família muito forte lá, 3 filhas, todas com filhos, que iam na casa dela quase todo dia, então tinha uma rede muito forte com ela. Mas eu acho que realmente foi uma experiência que realmente a gente se deu muito bem. E eu acho que talvez ela viu isso, né, nas fotos e no que eu escrevi, e ela achou que seria um bom encontro, né, entre nós duas, mas ela foi uma pessoa, né, ela já morreu, ela morreu com 92, 93 anos, mas tipo, pensando que, para mim, assim, foi interessante ver que ela teve que aprender um monte de coisa de novo, né, ter uma adolescente em casa que ela não tinha há, sei lá, 30 anos, ela tinha os netos, mas eu também tive que aprender muito em termos de o que ela precisa que eu ajude, quais são as questões físicas, né, que eu preciso que ajude, quais são as nossas conversas, do que ela me contava de como era na época dela. Mas ela era muito bem resolvida, assim, ela nunca foi uma pessoa que eu falei, nossa, ela fica pensando, eu como adolescente, né? Ela fica pensando no passado e não me deixa fazer nada. Ao contrário, ela adorava que os amigos viessem, né, na minha casa, ela fazia meus sanduíches e meus lanches, né, para levar para a escola, mas eu acho que para mim foi um aprendizado muito grande nessa convivência de pensar que tem mais semelhanças do que diferenças. E que talvez essa ideia de que, porque ela era 50, 60 anos mais velha, né, do que eu, a gente tinha 3 refeições por dia juntas, e a gente decidia o que ia comprar no supermercado, e a gente fazia os planos do final de semana, e eu pedia autorização para ir na casa de amigos, e ela conhecia meus amigos e pais de amigos. Então, assim, eu acho que foi nessa empatia mesmo, de nós duas, uma com a outra, de pensar, a gente não sabe o que é estar no seu lugar, mas a gente vai fazer o nosso melhor para, né, ter essa convivência, mas assim, eu não consigo pensar numa convivência mais pacífica e tranquila e prazerosa do que um ano vivendo na casa de uma pessoa, né, como a Laila. E aí nos Estados Unidos, porque no meio acadêmico, não é um meio que as pessoas, eu acho que, eu não sei se você concorda, mas eu acho que tem profissões
que recebem melhor o envelhecimento do que outras, né? E acho que pessoas que têm uma atividade intelectual, acadêmica, de modo geral, o envelhecimento é uma coisa bem-vinda, não é sempre um problema, não é? Nessa sua interação, imagino que você tem professores com muito mais idade que você e mestres também que você teve na sua vida. Aí nos Estados Unidos, como é que você percebe que é as pessoas envelhecerem, né? E dentro da sua profissão, essa interação intergeracional de professores com alunos, porque isso é uma coisa muito forte dentro do meio acadêmico, né? Às vezes você tem um professor de 80 anos e tem alunos de 20, né? E essa interação acontece com muita rapidez. Como é que você vê isso aí nos Estados Unidos? Eu acho que na minha profissão essa é a regra. A regra é uma diferença grande de anos, e todo mundo está na mesma sala, falando sobre a mesma questão, tomando as mesmas decisões, e a mesma sensação que eu tive com os meus alunos nasceram depois do 11 de setembro, eles têm comigo, né? Ela não faz ideia o que foram os anos 60, né? Ela não faz ideia o que foi viver na inflação de tal, ela não faz ideia. Então, assim, é a mesma sensação. Eu acho isso muito positivo. Até nas minhas aulas, eu gosto que tenha alunos de graduação, pós e doutorado juntos. E nos meus times de pesquisa também eu gosto, porque eu acho que tem muito ensinamento, né, que acontece. Mas eu acho que aqui nos Estados Unidos, você ser mais maduro, né, na academia é muito positivo. Normalmente quando as pessoas acabam ganhando a maioria dos prêmios, né, os prêmios vêm bem depois, né, na carreira, não vem quando você está no ápice, assim, numa produção maior, mas a maioria dos prêmios aqui são prêmios da vida inteira, o que você contribuiu pela sua vida, né? Então, eu acho que existe essa questão muito forte também nos agradecimentos, né? Toda vez que a gente apresenta alguma coisa, eu sempre falo isso, né? Eu falo, eu tô aqui porque outras pessoas vieram antes de mim que abriram esse caminho para eu poder estar aqui, né? A gente usa essa expressão que a gente está nos ombros de gigantes, né? Então, que eu estou nos ombros de outras pessoas gigantes que abriram portas e me trouxeram até aqui. Então, eu acho que tem essa questão da reciprocidade muito forte, né, no meio acadêmico. O que eu venho notado é que as universidades, né, as últimas 3 que eu trabalhei pelo menos, elas estão criando mais pacotes hoje em dia para, eu não quero usar a palavra forçar, mas para começar a mandar um sinal sobre aposentadoria. E eu estou achando isso novo nas universidades, de até falar assim, se você está... E é por idade mesmo, que eu acho que não sei, a gente na academia a gente poderia fazer melhor, porque a idade não quer dizer, né, uma coisa ou outra. A gente vê idades e pessoas fazendo coisas muito diferentes, mas eles estão começando um movimento porque eles estão vendo que tem na pirâmide, assim, no nível mais júnior, tem menos pessoas, tem menos professores júniores e tem mais professores sêniores. Então, eles estão com muito medo de que isso não vai ser sustentável para o futuro. Então, mas aqui na academia, né, em alguns cargos, você só abre uma posição se alguém sai, se aposenta, se acontece alguma coisa com a pessoa. Então, a academia também está nesse espaço que está tentando ver. A gente sabe que essas pessoas são, né, muito, muito importantes. Algumas delas construíram o departamento inteiro, né, são as únicas que têm a memória do que realmente aconteceu, quando a gente quer saber o que aconteceu, né, ali no começo, na origem de tudo, mas ao mesmo tempo eu estou vendo essa pressão de tentar ver como que eles constroem a base da pirâmide pela sustentabilidade. Sim, porque o mundo está envelhecendo, né, numa rapidez muito grande, né? Aqui no Brasil a gente tem um envelhecimento que nunca teve, uma rapidez muito grande. Então, imagina quem tem 30 agora, daqui a pouquinho tem 60. Quem tem 40, daqui a pouquinho tem 60. Então, eu imagino que isso também é um pensamento, né, a longo prazo. O que a gente vai fazer com essa população? Quer dizer, como é que vai... Eu imagino que deve ter isso, né? Agora, Gabi, na sua convivência com suas amigas, amigos, enfim, que são todos muito jovens, né? 40 anos, 35, e você deve ter amigos também com mais de 40.
Você acha que o processo de envelhecimento é um processo que traz angústia? E outra pergunta, você vê uma diferença de como é que as mulheres tratam o envelhecimento e como é que os homens tratam o envelhecimento? Você, como mulher, acha que envelhecer é diferente do que é para um homem? Com certeza, com certeza. Eu sempre brinco que, nossa, seria muito mais fácil, né? Envelhecer como homem, eu sinto que é muito mais fácil. A não ser que agora eles comecem a falar mais sobre o sentimento real deles, que eu aposto que muitos têm, mas que foram socializados a não falar sobre isso, né? Que isso é uma fraqueza. Então, eu acho que também fica mascarado, né? Eu acredito que muitos dos sentimentos do que é realmente envelhecer. E talvez para o homem tem mais a ver, né? Eu acho que assim, para as mulheres eu vejo muito essa pressão ainda, uma pressão estética, né? Muito grande, de pensar assim, na sua pele, nas suas rugas, né? Na sua barriga, na perna, no músculo, né? Em como a gravidade está atuando, né? No corpo inteiro. E muitas das mulheres que já tiveram filhos, inclusive, então, né? O corpo já passou por outras mudanças aí super importantes também. Então, eu acho que tem uma pressão estética maior, ou pelo menos é esperado que as mulheres pensem na estética de uma maneira mais forte do que os homens, porque mesmo eu vejo a diferença. Se eu falo com o Alex, ele não tem... Ele, para fazer aniversário, ele acha fantástico fazer aniversário, né? O meu marido, Alex, ele fala... Falo, quantos anos? Ele, 42, 43, 44, tanto faz, tá maravilhoso, a gente tá aqui, tá vivo, tá feliz, tá com saúde, né? E eu já, assim, eu tô com 39, mas quando eu fiz 37, eu falei, nossa, agora é ladeira abaixo. Sabe, assim, de agora eu vou chegar nos 40, mas aí agora eu tô com 39 e eu falei, nossa, eu mal posso esperar para fazer 40, né? Porque eu acho que também você começa a olhar para a sua vida de outra maneira, assim, com outro tipo de gratidão e perspectiva que é muito difícil ter, e você sabe melhor que eu do ponto de vista de desenvolvimento quando você tem 20. Você não está toda formado, seu cérebro não está pronto para entender, né, tanta coisa que vai acontecer na sua vida. E hoje em dia eu sinto que tem mais isso, mas eu acho que é uma diferença muito grande. Eu acho que a questão estética é grande, eu acho que a questão de fôlego, né, assim, qual que é a minha resistência para continuar viajando, saindo para jantar, voltando, cuidando de criança, trabalhando, o quanto que o seu corpo aguenta, e também as necessidades mais básicas, né? Tipo, o sono é muito importante, não dá para brincar com sono como eu brincava um tempo atrás, né? Não dá para... a questão de saúde é muito séria, você não pode deixar nada passar. Então, e de novo, eu não sei se são questões reais, mas para mim são questões associadas ao envelhecimento. É meio que pensar se eu estou na minha melhor forma mental, física, emocional, para durar o máximo de tempo que eu posso, sendo uma pessoa que contribui, né, para minha família, para a sociedade, tipo, de uma maneira assim produtiva, boa. Então pensando, eu acho que eu passo a pensar nisso, a como que eu posso manter, continuar a desenvolver, melhorar, né, essa questão do emocional, físico. E eu acho que antes é menos. Mas o que você está falando vai ao encontro, né, do que os estudiosos sobre longevidade e envelhecimento falam, né? Eles dizem que quanto mais cedo você cuida da questão da passagem do tempo, do envelhecimento, da longevidade, melhor, né? Tudo leva a crer, claro que podem acontecer coisas no meio do caminho, enfim, né? Todos nós estamos sujeitos a fatalidades, a surpresas, a própria genética também, que é uma coisa importante, não é? Mas eles dizem, inclusive um médico que eu entrevistei, ele falava, inclusive, quando eu estava entrevistando, ele dizia assim, jovem, cuide já da sua questão do envelhecimento, né? Porque todo mundo está envelhecendo, e você daqui a pouco vai ter 60, 70, então, quanto mais cedo, e aí é isso que você está falando, é o sono, é a alimentação, é a atividade física, é a rede, né, de apoio social, é o que você também produz de sentido para a sua vida. E isso eu queria te perguntar. As pessoas que você conhece, que são mais velhas, você acha que o envelhecimento dessas pessoas é muito determinado por aquilo que elas construíram durante a vida?
né? Você acha que só o fato de alguém fazer 50, 60, 70 traz uma maturidade ou traz um jeito importante de envelhecer? Ou isso depende de como é que isso foi construído ao longo do tempo? É uma boa pergunta, assim, eu acho que deve ter, eu acho que devem ter exemplos para os dois, né? Assim, eu acho que na minha vivência, eu sinto que as pessoas falam muito mais sobre o que elas construíram, mas eu acho que também isso vem com a ansiedade do que elas não conseguiram fazer. E eu acho que isso também gera a ansiedade do envelhecimento, não só nessa parte física, estética, emocional, né? Seria mais nessa parte de tudo que eu construí, mas também coisas que as pessoas pensam, o que eu deixei de fazer, né? O que eu não fiz e o que eu acho que eu não tenho tempo mais para fazer. E eu acho que essa questão de como você lida com isso é o que eu vejo a maioria, assim, né, assim, das pessoas, pelo menos aqui, com quem eu convivo, muito pensando nisso, assim, o que eu quero fazer agora, né? Eu estava tendo essa conversa com as minhas amigas no Brasil, pelo WhatsApp, e muitas pensando assim, será que eu mudo de emprego agora? Será que agora é a hora, né? Fazendo 40 anos agora, mas todas com uma vida super bem construída, com, né, parceiros, com filhos, com trabalho, com família. Teoricamente, isso não precisaria mexer em nada, mas eu acho que ainda existe esse pensamento, né, de tipo, mas o que é realmente que eu quero fazer? E aí essa olhada para trás que você descreveu, né, o que eu construí, eu acho que ela vai para os dois lados. Ela vai para o lado da celebração, de olha tudo que eu construí, então envelhecer para mim, eu sinto que é algo que eu mal posso esperar para continuar aproveitando tudo que eu fiz, mas eu acho que também tem o outro lado da moeda, que é essa ansiedade que fica do outro lado aqui na orelha falando, mas o que é mais que eu quero fazer, ou o que eu deixei de fazer, o que eu ainda tenho tempo de fazer, o que pode acontecer. Então eu acho que ficam nesses dois, né, assim, nessa questão. Faz todo sentido, é verdade. Agora, Gabi, da sua vivência familiar, né, e desse convívio, né, de família, enfim, das coisas que como pais passamos e tudo mais, você acha que tem alguma mensagem importante, não é? No sentido do que é essa passagem do tempo, do que é enfim, se a gente como pais, né, passou alguma coisa ou passa alguma coisa sobre isso, né, da passagem do tempo, do envelhecimento, que você utiliza na sua vida, no dia a dia. Às vezes nem é uma coisa que está muito presente conscientemente, mas ela fica meio de pano de fundo, às vezes, que é coisas que a gente aprende na vida e traz como bagagem familiar e cultural, que a gente não usa muito consciente, mas elas estão ali de pano de fundo, né? Sim. Você consegue localizar alguma coisa sobre isso? Eu acho que, assim, tudo que eu falei até agora, assim, na última meia hora, eu não consigo pensar em nada do que eu falei que não tem a ver com como eu cresci, né? Eu acho que todas essas perguntas, esses espaços de reflexão, é exatamente como vocês criaram a gente nessa questão da passagem do tempo, né? Então, assim, sempre pensando muito em o que a gente a gente conversa com as meninas agora, ou do que a gente vai falar agora, e meio que acompanhando as nossas perguntas e enquanto a gente crescia. Então, eu acho que esse espaço de reflexão é um espaço que eu aprendi com vocês nessa questão de envelhecimento. Então, o tempo vai passando, mas tudo bem a gente continuar tendo espaço de reflexão para mudar de ideia, para fazer outra coisa, para refletir, para tentar uma coisa nova ou para continuar o que você está fazendo. Eu acho que esse é o exemplo que a gente aprendeu muito, né? Eu, assim, pessoalmente, eu aprendi muito com vocês, né? Você e o papai, com essa questão. Por isso que eu falei que eu acho que vocês furam um pouco com a regra do que as pessoas imaginam que é o envelhecimento. Até eu estava lendo o livro para o Noah, né, O Passarinho da Vovó, que ele ama o livro. Mas ele sempre fala, essa vovó não tem nada a ver com a minha vovó. Que é uma vovó, né, que ela tem uma carinha mais de velhinha mesmo, ela parece tipo
a mulher do Papai Noel, entendeu? Tipo, essa é a carinha dela, né? Mas ela faz muita coisa em casa. Ela tá sempre cozinhando, ela tá costurando, ela resolveu cuidar do passarinho, né? Da vovó. Mas eu acho que o que vocês acabam trazendo pra gente é muito essa questão de existem possibilidades, elas são inúmeras em termos de como você escolhe, né, viver sua vida e envelhecer, e tá nas nossas mãos, né? Assim, pensar e tomar essas decisões de como a gente quer envelhecer. Então, tipo, eu sempre vejo assim, no seu caso, né? Por exemplo, você fez mestrado, doutorado, aí depois você faz cursos diferentes, você tenta novas coisas, você escreve o livro, que agora vai para o Prêmio Jabuti, uhul! E, É uma então, assim, indicação. mas indicação já é prêmio, tá? Já é Indicação prêmio, pois é. Mas, assim, eu acho que são esses riscos, entendeu? Essa questão, assim, de envelhecer, tudo bem você tomar riscos, tudo bem você arriscar algumas coisas diferentes, e essa é a vantagem de envelhecer, é que você pode arriscar. E eu acho que é isso que você e o papai mostraram pra gente. Mesmo o papai agora, né, nessa fase trabalhando com a Mica, não podia ser mais intergeracional, né? Os dois, Claro, assim, termos completamente. de uma diferença de 30 e tantos anos, né? Assim, Sim. e trabalhando todo dia. Então, eu acho que é um risco que vem com muita celebração, vem com muita. Mas é aprendizado. Então, eu acho que o que eu levo para mim são esses momentos que eu olho para vocês e falo: eles não têm limites para o aprendizado deles, por que eu vou ter, né? Eu não preciso colocar limites para o que eu ainda posso aprender, só porque eu estou envelhecendo. Né? Então, eu acho que essa questão, para mim, é a que mais fica do que eu aprendi com vocês, com certeza. E a perspectiva de vida, né? Se tudo corre bem, é muito longa, né? Quer dizer, dá para fazer muitas coisas. Imagina, você pode viver até os 90. Bom, a Laila viveu até os 93, Sim. né? 92. 93, E ela conheceu o Jack, né? Não conheceu o Noah, mas conheceu o Jack. Mas eu acho que essa questão é mais disso, assim, realmente, assim, do risco, do aprendizado, e porque eu acho que a gente associa poder errar quando a gente é pequeno, né? Então, tipo, as crianças, quando elas erram, a gente sempre fala, tudo bem, nossa, o erro quer dizer que você está aprendendo, não sei o quê, mas por algum motivo, quando a gente vira adulto, errar é um problema muito sério, que compromete quem você é, sua identidade, né? Tudo que você sabe, e não deveria ser assim. Até porque você não tem como não errar, né? O erro sempre vai estar presente na vida, né? Em qualquer idade, de qualquer jeito. E ele é necessário, né? Ele é pedagógico. Ele é necessário. Depende como você usa, de que jeito que você usa e aproveita, né? Agora, Gabi, do seu ponto de vista, essa relação, agora eu vou puxar a questão dos avós, né? E os meninos têm os avós aí, que é os pais do Alex, enfim, tem nós aqui. O que você acha dessa relação de netos e avós, né? Que essa é uma relação que aí a diferença é muito grande, né? E eu achei interessante a observação do Noah, porque é isso mesmo, né? Quer dizer, é uma vovó diferente, né? Uma amiga minha tem um netinho e ele sempre fala para ela assim, mas vovó, por que você não tem assim, não anda assim, não é uma velhinha assim? Porque é interessante que os livros de história infantis ainda retratam a avó assim, né? E a avó atual, ela tem profissão, ela tem vida própria, ela tem interesses diversos, né? A mulher de 60, 65, 70, 50, são mulheres muito ativas atualmente, de modo geral. Às vezes estão começando uma profissão, né? Então, o que você acha dessa interação de avós e netos? Eu acho fantástico. Eu acho que é outra coisa que, pelo menos, outra coisa de envelhecer e de ver os meninos crescendo é que, eventualmente, né, eu também possa ser avó, assim. Mas eu acho que isso também é outra coisa que você começa a pensar que isso vai ser uma coisa boa, né, para o próprio futuro, que demora, né, especialmente quando você está com criança pequena. Mas eu acho que até a gente tem tanto estudos, né? Aqui tem muitos estudos que uma das coisas que eles mais tentam implementar aqui são as pré-escolas estarem perto de lugares onde idosos vivem, né? Esses lugares, né? Essas casas onde
assistido, né? Então, assim, tem mais ajuda, mas eles colocam junto. E eles veem que tem uma vantagem muito grande para as crianças e para os idosos, né? Ali, que ficam trocando. E do ponto de vista físico, emocional, biológico, tem muita vantagem, né? O que gera em termos, né, no cérebro, no corpo, mas também na questão da empatia mesmo, de entender de qual é o cuidado que a gente tem que ter e também o respeito, né? O respeito com a memória dos que vieram antes de nós. Eu acho que essa questão da ancestralidade, ela é muito, muito forte. Eu acho que os avós são os que conseguem mostrar isso. Porque os pais estão muito perto e os bisavós, né, já ou não estão perto, às vezes já não estão mais. Então, os avós, eles têm esse papel crucial em mostrar o que é a temporalidade, o que é o passar do tempo, porque quando você é pequeno, você vê sua mãe, seu pai, né? E aí você também vê uma avó, se você é um avô, né? E também tem muitas avós que são as cuidadoras principais, né, das crianças. E eu acho que isso mesmo na minha pesquisa foi o que eu vi muito, né, no México, em lugares da América Central, onde as avós cuidavam das crianças desde que elas eram pequenas, assim, bebezinhas, enquanto as mães tiveram que viajar e morar nos Estados Unidos para mandar dinheiro e sustentar. Então, eu acho que esse é um papel muito, muito importante, mas eu gosto muito que vocês conseguem tirar essa ideia da fragilidade da avó e do avô, né? Dessa ideia de que envelhecer tem essa cara de ser frágil, né? Nos livrinhos e tal. Mas tem muito mais a ver, eu acho, com a força da ancestralidade, da história, né? Da sabedoria. Eu acho que é isso que é o interessante. E aí eu imagino, né? E aí não sei porque eu não sou avó, mas eu acho que o que é muito interessante é poder fazer essa dupla análise, né? Então você pode enxergar seus netos como pessoinhas com a própria personalidade, mas aí você vê seus próprios filhos, que você sabe das personalidades, mas que também adaptam aquelas personalidades como pais, né? Então você tem uma visão muito mais macro das relações, e isso é uma vantagem que a gente tem, né, como pais, de poder ir para vocês e falar, e aí, o que vocês acham? Eles estão passando por isso, o que vocês acham? E vocês poderem ficar um pouco mais, assim, dentro desse relacionamento, mas fora dessa maneira e falar, olha, o que eu estou observando é isso e aquilo, que às vezes está na nossa cara e a gente não consegue ver, né? Então, eu acho que os avós, eles carregam muito esse papel central em mostrar como o tempo passa, como é possível e como o amor continua, né? De outras maneiras, sendo feito aí de outras maneiras, mas eu acho que é super, super importante nesse sentido. Muito bom. Filha, para a gente encerrar, que já estamos no final, eu queria fazer um bate-bola com você. Bem rápido. Eu vou colocar algumas... Hein? Eu sou ruim disso, minhas respostas são todas longas. Não, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. É rapidinho. Eu vou te perguntar e você pode falar 1 ou 2 palavras. Por exemplo, o que te faz alegre? Passar tempo com a minha família. O que te deixa triste? O mundo, nesse momento. Quem você respeita? Meus pais. Quem você não respeitaria? Quem faz mal à criança. O que te irrita muito? Mal educação. Isso eu aprendi com a minha mãe também. Mal educação me irrita muito. O que você espera hoje na tua vida ansiosamente? Tranquilidade. Paz. E o que quando você vive te traz paz? Momentos pequenos, assim, alegrias pequenas do dia a dia. Você é uma pessoa razoavelmente pública, né? O que ser uma pessoa pública traz para você? Não, pública pode ser até dentro da universidade, com os teus trabalhos, enfim, ser conhecida. O que isso traz para você? Responsabilidade. O que você vê como um mal no sucesso? Soberba. Qual é o seu pior defeito, Gabi?
São tantos. Querer fazer muito ao mesmo tempo. Não priorizar. E o que você considera uma boa qualidade? Flexibilidade. Deus tem algum significado para você? Tem. E é só uma palavra, né? Sim, que Deus está na luta. Esse é o significado para mim, tá na luta. E o que é amor para você? É incondicional. Independente do que acontecer, é o amor. E o que é perdão para você? Se perdoar também. E envelhecer para você é? Bom! Não é o problema. Não, né? agora não. E se fosse 10 anos atrás, eu ia falar outra coisa, ou até 5 anos atrás, mas hoje em dia é bom. É um privilégio. É um privilégio. Que bom. Filha, muito obrigada, viu? Muito obrigada aí pelo seu tempo. Foi uma conversa ótima, como sempre, né? E espero que você tenha gostado de bater esse papo aqui. Não, eu adorei. E, mãe, eu adoro o que você está fazendo nesse podcast, é também fazer, como ótima psicóloga, né? É você trazer reflexões para a gente que às vezes a gente não foi lá pensar. E eu acho que envelhecimento é isso. É essa visão que às vezes a gente não consegue ter no momento, que a gente consegue ter depois. E eu acho que é isso que você traz de uma maneira muito forte para todos nós. Você relembra isso todo dia, né? Que tudo bem a gente pensar em como foi antes. Vamos pensar na história, vamos pensar no que veio antes, vamos pensar em como as coisas foram. E essa é uma das maiores ansiedades que eu tenho para as futuras gerações, é o esquecimento do que aconteceu antes. E eu acho que é por isso que a gente acaba em tantas guerras, né, do que a gente vê, é por conta de esquecimento do que veio antes. Então eu acho que o serviço que você presta aqui é mais do que, né, só essa questão do envelhecimento, mas é uma questão de sermos historiadores das nossas próprias vidas. Aliás, eu estava lendo um filósofo esses dias e ele dizia que o futuro, né, é uma quebra no passado, né, como se você furasse essa bolha do passado. Então, a gente acha que o futuro é uma coisa no futuro, mas, na verdade, ele está determinado por ações, né, que vêm já de muito tempo. Então, é interessante isso aí que você está falando. Muito obrigada. Pessoal, então, tivemos mais um episódio do Todos Nós. Se vocês quiserem, quem não assistiu aos outros episódios e quiser assistir, vocês podem acessar o YouTube ou o Spotify. Continuaremos com mais episódios sobre envelhecimento no podcast Todos Nós.